nossos cortes de bobeiras deram mais resultado do que a nossa palavra honesta, sincera e profunda nesses episódios. Eu tava lendo esses tempos para trás que no Brasil especificamente, não sei no mundo, mas no Brasil, 82% do tempo do brasileiro médio na internet é gasto para consumir entretenimento. E será que no interior dessa pessoa, no íntimo, né, na casa dela, será que ela tá realmente se entregando a Deus quando não tem aplauso? O futuro dessa geração trouxe muitas más consequências, inclusive para geração futura. E realmente o que você vê, né, são pessoas que elas não vivem espiritualidade, elas expõem ou querem demonstrar que são seres espirituais. É diferente de viver a espiritualidade, e a diferença é grande. Quanto mais a gente entende o não físico, quanto mais a gente se aproxima da espiritualidade, menos palavras a gente tem para conseguir descrever tudo isso que a gente vive. E esse abajur aí, cara, vai ficar aceso aí, tranquilo, assim, gastando energia e tal? Esse é fundo falso, pô. Uhum. Inteligência artificial. Fundo falso. Falso é quem tá falando. É mesmo, Glaucio? Vai me atacar de graça, assim. Ainda bem que eu tô gravando já. A galera vai ver que essa é a verdade. Esse é o verdadeiro Glaucio. É mesmo, velho. Não, vou dispor aqui. Tava reclamando mais cedo, viu, galera? Com o Glaucio aqui. Que a gente recebeu o comentário da Juliana, de um dos nossos ouvintes aí, que nos criticou. Mas foi uma boa crítica, uma crítica construtiva. Aí eu falei com o Glaucio, falei, pô, ela nos criticou para melhorar a questão do som, mas ela fez de um jeito um pouco agressiva. Então, eu vou começar a gravar aqui e eu vou falar, que não precisa ser agressiva. Vou fazer umas piadas aqui pra gente brincar com a nossa ouvinte, né? Pra ela se sentir acolhida. Eu gosto disso mesmo. Vamos lá, vamos fazer piada, vamos falar. Galera, vocês vão ver no último episódio. Vai no último episódio pra ver, lá no início. Eu começo a falar, fazer piada, vem esse Glaucio aí. Não, Vitor, mas você também tem que entender. Dalai Lama, a pessoa está num momento ruim, talvez tenha acontecido. Você é mentiroso demais, velho. Esse cara cria as coisas na cabeça dele. Meu Deus do céu. Não, filho, meu Deus. Aí ficou eu, o ruim, e o Glaucio, o mediador. Aí é isso. Aí dizem que a galera tá comentando aí já, Glaucio, você viu? O Vitor é meio escroto, né? Ainda bem que o Glaucio tá lá pra acalmar as coisas, o cara é sensato. O cara é tão fanfarrão que o episódio nem saiu ainda, velho. Não, quando a galera estiver assistindo esse, vai ter saído, pô. O cara falando que os caras já estão comentando aí, meu Deus do céu. Não, esse é tão importante. O cara é um fanfarrão, velho. Mas é isso, Glaucio, vamos... É isso aí, velho. Vamos lá pro papo, o Yuri deve ficar meia hora editando essas bobeiras do início aqui, né, cara? O Yuri falou que é a pior parte. Ele falou, tem como vocês pararem de falar bobeira? Eu falei, eu tento, mas é que o Glaucio não consegue. Ai, eu tento. O cara ainda bebe ainda, pra ficar mais doido ainda. Só. Mas é isso aí, Glaucio, vamos embora pro papo, então? Bora lá. Nós vamos falar. Você quer falar? Você quer que eu fale? Como é que é? Não, cara, você é um... Como eu tava dizendo mais cedo, você tem um vocábulo riquíssimo aí. Porque, galera, a gente tava aqui, só fiz essa historinha aí. Pra eu te expor, olha o cara, velho. A gente aqui, antes de começar a gravar, eu conversando com o Glaucio, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, que acho que a internet ficou ruim. A câmera desligou. Olha o meu vocabulário, Glaucio. A câmera desligou. É mesmo? O Glaucio chega e fala: Victor, o que ocorreu aí? Que a sua câmera ficou oculta? Por obséquio, poderia me informar? Mentiroso esse cara. Ô, gente, deixa eu falar. Só antes da gente começar aqui. Bicho, esse cara, na época da República, era um fanfarrão. Imagina isso aí, bêbado, contando essas histórias. Eu nunca fiquei bêbado. Isso não. Essa esponja aí já deve estar na 4ª garrafa de cerveja, só enquanto a gente tá fazendo aqui os... Olha a agressividade de graça. Em 3 palavras do cara que ela chamou de bêbado, esponjinha. Agressividade. Então o senhor agora é o senhor mimimi. O cara não pode ouvir que a esponja faz mal. Senhor mimimi faz mal. O que mais? Tô aprendendo com a geração Z. Ué, cara, peraí que minha tela aqui deu bizil aqui. Olha lá. Eita. A sua tela ficou oculta? Ai, eu tinha dado uma pane na nave aqui. Bom, bora lá, né, irmão? Vamos lá. Vamos embora gravar. Chega de bobeira. Vamos conversar do que interessa? De bobeira.
Chá de bobagem. Lembra dessa música? Cara, eu nunca ouvi falar. Isso é Xuxa? O que é isso? É mesmo, Xuxa? Eu não sei, pô, o que é essa música. Vamos começar o episódio, que é melhor. Ou seja, nem você sabe. O cara inventou a música agora. Inventei não. Só não lembro quem é o... Eu acho que é do Gonzaguinha. Nosso querido Gonzaguinha tá em todas, hein? A gente aqui valorizando nossos heróis. Meu Deus do céu, o cara é bobo demais. Ai. Ô, isso aí, velho. Esse cara consigo falar com o Glaucio. Meu Deus, eu não consigo conversar, velho. Meu Deus, 40 minutos que nós estamos aqui só. Vamos começar. Respira fundo. Ai. Bora lá. Como é que pode, né, cara? A gente, essa bobeira, depois começar a falar de temas profundos. Não. Por isso, nossos cortes de bobeiras, inclusive isso é um adendo importante aqui, pessoal. Nossos cortes de bobeiras deram mais resultado do que a nossa palavra honesta, sincera e profunda nesses episódios. Sabia disso? Cara... Ou a gente é eu não tinha reparado nisso. Ou a gente é muito bom nas bobeiras. Faz sentido. Ou o nosso público não tá nem aí pro nosso conteúdo formal. Ou a galera só quer ver as bobeiras. Bicho. Ó, mas eu tenho uma resposta. Eu, como engenheiro, um analista, né, analisador dos fatos aqui, eu tenho uma análise em cima disso que você falou. Eu tava lendo esses tempos para trás que no Brasil especificamente, não sei no mundo, mas no Brasil, 82% do tempo do brasileiro médio na internet é gasto para consumir entretenimento. Aí. Cara, num mundo onde a gente tem acesso à educação infinita, livro infinito, informação infinita, o que nós consumimos, 82% é entretenimento. Logo, faz sentido que a parte de entretenimento do nosso podcast seja o que dê mais views. Então fechou. Então nós não vamos fazer episódio hoje, mas o episódio vai ser só essas bobeiras aqui. Aí, ó. Olha que beleza. Porque vocês acreditam nesse cara? Não. Me explica se o cara que tá com a jaqueta de motoboy tem credibilidade nessa estatística que ele trouxe. É importante, cara, que eu aprendi com o nosso atual presidente, e o vídeo tá lá pra quem quiser ver, é que só fala o número com confiança. O número não precisa ser verdade. Tem um vídeo do Lula mandando isso, cara, que ele falou, tava lá na França e eu falei, 4 milhões de crianças passando fome, 40 milhões de crianças passando fome lá no Brasil, e todo mundo chorava. Depois chegou um ministro meu do lado, tem o vídeo do Lula, chegou um ministro meu do lado, senhor presidente, eu me desculpe, mas não tem como ter 40 milhões de crianças passando fome, nem tem isso tudo lá de criança, ele, tem problema não, o importante é que eu falei com confiança, olha lá, tá todo mundo acreditando. Exatamente, leve isso pro mundo corporativo, aí vocês vão ver como é que vocês vão subir na lua. Ó, chega de bobeira, bora começar o tema? Explica, então vamos lá, então vambora. Chega de bobagem. Tudo que eu falo, o cara tem uma música. Sacanagem, bora lá. Vai lá, cara, ó, seguinte, explica aí. Faz tema hoje do Conversas Decisivas. Pode dar pano pra manga, hein, Vitor? Então, a conversa decisiva de hoje. Depende de como você vai guiar esse tema aí. Não vai fazer igual lá no caso da menina que fez seu comentário lá no vídeo. Espiritualidade sem palco. Nossa ideia aqui é explorar o que é fé longe dos nossos olhos e das redes sociais. Hoje, Vitor, a gente vivencia muito, cara, essa questão da fé como um espetáculo. Não sei se você concorda, né? Mas o verdadeiro valor da alma, ele não precisa ser visto. E, cara, tem de tudo. Aí a gente vai conversar aqui. Você até comentou o caso do profeta Mirim, né? Que está bem recente aí. Mas, de uma forma geral, eu vejo muito isso. Aqui eu não estou questionando a fé das pessoas, não, tá? Pelo amor de Deus. Só para já deixar esse disclaimer aí, logo de início. Mas eu tenho percebido que a fé virou uma espécie de legenda, sabe? Em vários casos. O espiritual, essa parte virou um pouco estética, entendeu? Acho que para as pessoas se venderem mais, enfim. É até engraçado isso, né, cara? Se a gente parar para analisar, porque em um outro contexto, há um tempo atrás, as pessoas tinham um receio, parece, de mostrar que elas eram religiosas, que elas acreditavam em Deus. Não sei se você tem a mesma percepção minha, mas era difícil, cara, falar de Deus e se posicionar a favor de Deus. Hoje em dia virou um pouco isso, assim, o novo normal é esse das pessoas. Eu acho bonito, mais uma vez, eu acho bacana, mas tudo em excesso faz mal. Então, assim,
parece que virou uma narrativa, né? Em meio a vídeos devocionais, tem tatuagem com versículo, né? Posts com versículos motivacionais. Mas será que a gente ainda sabe, cara, o que é ter fé? No escuro, no seu íntimo, né? Dentro da tua casa, sem necessidade de colocar isso visível aos olhos de todo mundo, entendeu? Será que ainda existe espiritualidade verdadeira onde não existe curtidas? Porque no final das contas é isso, né? A pessoa, ela posta, claro, ela está fazendo um bem muitas das vezes, às vezes em palavras muito legais, em alguns posts que eu vejo por aí, mas tem hora que eu vejo um conteúdo um pouco raso, parece que realmente só por curtidas. E será que no interior dessa pessoa, no íntimo, né, na casa dela, será que ela está realmente se entregando a Deus quando não tem aplauso? É no silêncio, né? No silêncio que a gente tem que ter a fé verdadeira também. Então, o foco aqui é esse, a gente debater um pouquinho dessa exposição da fé nos dias atuais, se isso se tornou uma devoção de fato, ou se é apenas por performance, né? Porque as redes sociais, elas, de certa forma, mudaram um pouco essa forma como a gente expressa a nossa espiritualidade. E eu acho bacana a fé ser compartilhada, mas não compartilhada o tempo todo. E por mais que ela seja compartilhada, ela é realmente vivida no teu íntimo, né? Ou isso virou apenas um produto de imagem adicional? Excelente, cara. Eu acho que tem tudo a ver quando você diz, né, das pessoas. A gente é da mesma geração e realmente eu lembro, Glaucio, que as pessoas não gostavam muito, ou até fugiam, ou se sentiam envergonhadas da espiritualidade em si. Era difícil, né, você ver, falando de Deus, quando descobria com um amiguinho, os dois eram católicos, os dois eram de alguma denominação, aí sim que eles diziam. Hoje, me parece que é uma tendência, assim, da onde eu acho que vem isso, Glaucio? Minha análise aqui. Eu acho que a nova geração, a geração que veio antes, na verdade, sabe, do sexo, drogas e rock and roll? Lembra que eu sempre falo que o valor das coisas se prova no tempo, quando a gente deita no tempo, as coisas. O que prova o valor de alguma coisa é o quanto ela sobrevive ou é a dinâmica dela no tempo. E essa geração sexo, droga e rock and rolls, né, no plural, não, rock and roll, eu acredito que quando a gente deita isso no tempo, ela não funcionou. O futuro dessa geração trouxe muitas más consequências, inclusive para a geração futura. Não estou falando contra a geração. Estou falando que as consequências dessa linha de raciocínio de sexo, droga e rock and roll, no tempo, cara, se provou muito ineficiente, muito inválida. Destruiu muitas vidas, não trouxe muitas coisas. E aí as pessoas começaram a entender, a outra geração, aí a gente continua no tempo, foi entendendo que não era bem por aí. E eu acho que esse foi o efeito mola, que foi o seguinte: sexo, droga, rock and roll não tá indo para lugar nenhum. Eu vou voltar ao que antes dava certo. Eu vou tentar descobrir o que era, né, a origem do sucesso. E, naturalmente, chegar em Deus. Ou vão indo para Deus. Quando você busca a verdade, quando você busca a grandeza. Na minha opinião, tô lendo John Locke, ele fala muito sobre isso. Toda vez que você se propuser a buscar a verdade acima de tudo, você não vai chegar em outro lugar senão a Deus. E aí, né, parece uma pregação aqui, eu sendo pastor mirim também, mas é só porque eu acho que essa é a dinâmica que levou as pessoas a voltarem para essa questão de Deus, religião, espiritualidade acima de tudo, né, para poder corrigir a rota errada que havíamos tomado. No entanto, toda vez que há uma dinâmica onde um fluxo de pessoas começa a aderir, aí, Glaucio, vê se você concorda comigo, entram os oportunistas. Por quê? Onde tem um fluxo grande de pessoas, tem um grande potencial de negócio. E aí entram os oportunistas fazendo da fé um produto, da fé um negócio. E aí já não é para essas pessoas importante mais que ela viva a fé. Na verdade, o que ela quer são vídeos com orações coreografadas, com culto virando reality show, com pregadores, como a gente estava falando do pastor Mirim, virando influencer, sabe, cara? E aí eu acho que criou-se a indústria da salvação, com passo a passo, e esqueceu-se, cara, da essência, como você disse. Cara, muito bom, gostei dessa
dessa leitura aí de, olha, a gente tinha uma geração que explorou todo o lado negativo do mundo, isso não deu certo, a gente teve efeitos colaterais ruins, bem agressivos, por sinal até muitos famosos que cultivaram essa ideologia se foram muito cedo, né? A exemplo aí do nosso querido Cazuza, e cara, baita artista, né, na minha opinião, e utilizou-se aí, né, de todas as formas nessa caminhada que você mencionou e, infelizmente, teve consequências graves. Então, de fato, pode ser um pouco isso. As pessoas estão se voltando para a raiz do problema, entendendo que a solução é buscar a Deus. Isso é muito legal. Isso é muito positivo, mas aí se torna um grande problema quando aparecem os oportunistas, os charlatões, quando isso vira um produto, como você bem mencionou. Agora, cara, essa questão do produto, eu não sei nem se é somente nesse momento de rede, porque quando a gente olha para a rede social, a gente ganha escala. Então, no final das contas, tudo que a gente vê de problema hoje, que transaciona dentro de uma rede social, a gente fala, não, isso aqui tá um absurdo. Na verdade, é porque não escala. No final das contas, muitas das coisas que a gente percebe hoje, elas já aconteciam no passado de alguma forma. Se você parar para analisar, o lado religioso, ele já virou um produto há muitos anos, com todo o respeito a cada religião, mas, cara, vendas de produtos voltados para a parte religiosa de forma geral e um abuso até, às vezes, uma coisa é o dízimo, né? Ok, tá dentro da proposta do lado religioso. Outra coisa é um percentual muito acima do que estava estabelecido em termos bíblicos, digamos assim. Então, essa exploração, ela já existe de alguma forma, só que de outras formas no passado. E quando eu olho, cara, para essa questão da fé como uma promoção nas redes sociais, né, o tempo todo, enfim, isso me remete também às pessoas que, eu não vou dizer exagero porque cada um sabe de si, né, mas as pessoas que estão com muita frequência nos templos, enfim, cada um sabe de si, não é exagero. Exagero, na minha visão, para mim, olha, passou dessa frequência, para mim é um exagero, para mim, não para o outro é que tem que saber dele. Mas a minha reflexão é, que é o mesmo ponto aqui. Eu já tive, no interior tem muito isso. Algumas pessoas que frequentam a igreja estão lá, domingo a domingo, participam de tudo, mas na sua vida pessoal não vivem o que elas escutam e o que elas pregam dentro dos templos. E aí a reflexão aqui é exatamente essa. O problema não está na tua devoção sendo mostrada para o mundo. Foi lá, colocou um texto bonito nas redes sociais, até legal, que você pode ajudar outras pessoas também. A questão e a reflexão é, o que você faz no teu dia a dia? Você vive a tua fé no silêncio também? Você vive a tua fé dentro da tua casa? A tua fé no teu trabalho? A tua fé no lado pessoal, no lado familiar? Senão, cara, não adianta nada, entendeu? Vira uma fé vazia. Você tá ali postando, colocando tatuagem, não sei mais o que, mas no final das contas o teu dia a dia é feito de coisas rasas, né? Então a reflexão aqui é muito nesse sentido. Tudo que vira commodity, né? Vamos dizer assim, eu começo a refletir por esse lado. Poxa, será que essas pessoas vivem o que elas estão falando, o que elas estão pregando aí? Mas uma reflexão minha, eu não tenho nada com isso. Se elas não vivem, é problema delas também. Aqui a gente está fazendo é para todo mundo refletir, né, dentro do teu contexto de vida, dentro do teu contexto familiar. Porque é o que eu disse, né, cara? Acho que a espiritualidade profunda ela é cultivada em silêncio, né, na tua oração solitária, no perdão e na compaixão anônima. Porque oração faz parte de um todo, não é só oração, que é uma prática invisível da tua espiritualidade. O perdão, a compaixão, a caridade. Inclusive, tem uma frase bem bacana em uma prece que eu gosto bastante, dentro da doutrina que eu sigo, que chama que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade. Olha que frase forte, né, cara? Assim, você está abrindo mão, na realidade, de todas as religiões. Não existe religião perfeita,
Não existe religião 100%, doutrina 100%, mas existe uma prática que deve ser aprimorada e desenvolvida por todos nós, que deveria ser o ideal, a igreja ideal, o altar ideal, que é a caridade, né? Então, acho que a linha de raciocínio é essa, né? No final das contas, Deus vai ver o que o Instagram não mostra. Perfeito, cara. Suas palavras foram muito exatas, principalmente, Glaucio, quando você falou, eu fiquei pensando aqui, cara, quando você falou sobre a gente não viver a espiritualidade. E realmente o que você vê, né, são pessoas que elas não vivem a espiritualidade, elas expõem ou querem demonstrar que estão sendo espirituais. É diferente de viver a espiritualidade, e a diferença é grande. A gente estava falando da fé quanto produto, e quando a fé vira produto, a espiritualidade vira profissão. E eu não sei, na verdade não é que eu não sei, para mim, eu tenho certeza que espiritualidade, ela é a própria vida em si, ela não é uma profissão. Tanto que na Bíblia você vai ver que a nossa vida foi gerada do sopro do Espírito de Deus na nossa vida. Espiritualidade. A espiritualidade é a vida em si. Então, quando eu transformo isso numa profissão, eu não só corro risco de me corromper, mas eu faço algo ainda pior. Eu vou na contramão daquele ensinamento de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, mas é destruir o próximo como a ti mesmo, porque daí eu começo a destruir quem me segue. Porque além de roubar, estou usando a palavra forte aqui, além de manipular as pessoas para tomar o dinheiro delas, para fazer da fé um negócio, para vender a fé como um produto, eu as manipulo para um caminho e viro uma referência que está indo para um destino que eu não sei se é o certo. Eu não sei se você já assistiu o filme, o livro de Eli, é um futuro distópico. Então o mundo está praticamente acabado, e aí aparece Eli, como se fosse um profeta do mundo moderno, do futuro. E ele está carregando a Bíblia, e ele está levando essa Bíblia para poder replicar ela, a última Bíblia que existe no mundo. Então ele quer que a Bíblia atinja os últimos sobreviventes, porque ele acha que com o mundo destruído, a única forma, né, tá todo mundo, tem muita guerra, tem as tribos que começam a brigar, a humanidade está bem corrompida. E ele vê na Bíblia a salvação. Ele fala, eu preciso voltar a divulgar a Bíblia, então eu preciso reimprimir ela. Então ele quer levar a Bíblia, a jornada dele é levar a Bíblia até onde tem uns monges lá, que conseguem fazer a réplica da Bíblia, para poder distribuir para todo mundo de novo. Em contrapartida, olha que legal o plot do filme. Tem um cara, que é o vilão, que ele quer a Bíblia do Eli, só que por que ele quer a Bíblia? Ele é um governante de uma cidade lá. Então ele é um chefão, ele tem o ego muito grande, então ele é o cara do business mesmo. E ele quer a Bíblia porque ele sabe que o que tem lá, a espiritualidade que a Bíblia carrega, com tudo que tem na espiritualidade, ele vai conseguir manipular mais pessoas, criar mais seguidores para ele e ele ter mais poder. Então é para isso que ele quer a Bíblia. Então o contraponto do filme é muito legal. Ele mostra isso. Eli querendo usar a Bíblia como um guia para a humanidade, e o vilão, que eu não lembro o nome, querendo usar a Bíblia como um artifício de manipulação para o seu próprio poder. E olha para você ver como isso é interessante. Isso mostra uma coisa, né, que eu gosto desse filme, que eu acho que na vida real se aplica. A espiritualidade, ela é poderosa, mas a forma como eu uso ela pode machucar ou pode salvar. E eu acho que essas pessoas que fazem da fé um produto estão usando de forma errada a espiritualidade para o seu próprio poder, como o vilão aí do livro de Eli. Muito bom, cara. Interessante a proposta aí. É filme ou é livro? É filme, né? É um filme. É que o nome do filme é O Livro de Eli. Tá, legal. Senão eu já ia até procurar o livro aqui. Inclusive, falando em livros, a gente fala muito disso aqui, a gente está na véspera do Amazon Prime Day, dia 15 e 16. Então, para quem curte livros, isso aí é uma boa oportunidade de comprar na promoção. E sabe, aproveitando então, sabe o que eu vou propor para a galera aqui que assiste a gente? Eu e você, nós vamos discutir aqui depois, vamos fazer uma lista de livros na Amazon, que nós vamos colocar no comentário aqui, ó, embaixo, para a galera aproveitar e comprar lá. Boa. E aí tem um aplicativo, uma extensão, na verdade tem algumas, né? Algumas extensões que você coloca no seu navegador que você consegue visualizar qual o histórico de preços daquele livro ou daquele produto que você está comprando dentro da Amazon. Por que eu gosto disso? Para saber se de fato o livro está na promoção e você não cair nas pegadinhas, né? Porque vai chegando essa época, eles
tendem a ir aumentando os preços, para na hora que a pessoa olhar, falar, não, tá caro. Aí chega no dia da promoção, eles voltam para o mesmo preço que estava um mês atrás. Foi promoção, no final das contas, né? Então, é legal a gente ter essa extensão aí, só para poder avaliar a estatística do produto. Enfim, voltando ao nosso querido Eli, ao nosso tema do podcast, cara, eu tenho, assim, uma visão, uma preocupação com relação a essas pessoas que postam com essa frequência, com essa condição toda também, porque na prática do dia a dia, o que se vê muito é essa mesma pessoa, cara, brigando no teu contexto. Você entendeu, cara? Meu ponto, geralmente, pode ser só uma coincidência, tá? Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas que eu tive essa proximidade maior, que estão lá, né, na frente das coisas da igreja ou da sua doutrina, e postam isso, aquilo, cara, quando você precisa resolver um problema familiar, quando você precisa resolver um problema no trabalho, geralmente são as pessoas mais explosivas e mais desafiadoras de lidar, entendeu? Tô trazendo até um tema polêmico. Não, é que não vai aparecer eu, porque eu sei que tá falando, mas do outro lado aqui eu tô assim, ó. Exatamente. Concordando muito. Então, é por isso que eu acho importante a gente fazer, mais uma vez, né? Isso aqui não é um julgamento não, tá, pessoal? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Como em todos os outros temas dos nossos podcasts aqui, a ideia é fazer uma reflexão, cada um que sente na sua cadeirinha e se resolva com você, né? Que a gente, não tô gostando, o que o Vitor e o Glaucio estão falando? Não, tem uma solução prática para isso, não nos ouça, poxa, vai fazer outra coisa. É simples de resolver. Então, aqui a gente está falando... Quanto mais você se afasta do que você não quer, mais você se aproxima do que você quer. Exatamente. Que a gente não está falando nada para agradar todo mundo, né? A gente está fazendo reflexões importantes e vai ter gente que não vai gostar da nossa reflexão, e a grande maioria que não gostar é porque a gente falou alguma verdade que incomoda essa pessoa. Sempre. Né? Então, ela vai falar, esses caras só estão falando besteira aí. Estamos sim, estamos falando uma besteira que te incomodou e você se sentiu alfinetado, não tem maturidade suficiente para fazer uma autorreflexão e, como defesa, como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. Você vai nos atacar dizendo que só estamos falando besteira para usar isso como um álibi para fugir do nosso episódio. Então, é basicamente isso. Bom, então é isso sim, Vitor. Acho que espiritualidade real, cara, ela sobrevive ao silêncio, né? Ela não precisa do holofote que a gente está comentando aqui. Agora, nesses tempos, cara, aí vem o desafio, né? Como viver uma fé honesta? Como que, nesse tempo de exposição excessiva, como é que a gente faz? Como todas as outras conversas, a gente geralmente traz não um problema, né, mas um tema para reflexão e, na sequência, a gente tenta tratar-se. Como resgatar essa presença em vez de somente a aparência voltada para esse tema que é muito importante na nossa vida, né? Que a gente tem que tentar evoluir um pouquinho nessa reflexão aqui também. Concordo, cara, é isso mesmo. A gente geralmente sempre traz temas espinhosos, e a ideia é justamente a gente evoluir em como lidar com esses temas espinhosos, né? Como a gente já trouxe aí, terapia com IA. É espinhoso, é certo, é errado. O problema é esse também, né, Glaucio? É que as pessoas sempre querem definir ou certo ou errado. É numa caixinha ou na outra. E a vida, ela acontece nas nuances. A maior parte da vida está nas nuances e não nos extremos. Só que a gente, eu não sei por que cargas d'água amamos os extremos. Porque os extremos talvez tenham impacto, chamam atenção, né? Mas eu concordo com você que a gente precisa agora evoluir. No último episódio, a gente conversou sobre a teleologia, né? A finalidade das coisas, o estudo da finalidade das coisas. Eu queria começar por aí. Para você, Glaucio, qual é a finalidade da fé? Qual é a finalidade da espiritualidade? Né? Por que buscar ser mais espiritual? Se não é se a gente está abrindo mão aqui, eu como Vitor, abro mão da fé como um business, por que eu assumiria então? Cara, pergunta profunda, hein? Deixa eu chamar aqui Sócrates, Aristóteles, Platão. Abre o livro aí, pô. Estamos chamando todos os nossos queridos filósofos para nos ajudar nessa questão aqui, porque é uma pergunta
gera bastante reflexão. Cara, eu acho que quanto mais a gente entende o não físico, quanto mais a gente se aproxima da espiritualidade, menos palavras a gente tem para conseguir descrever tudo isso que a gente vive. Então, por isso que é um desafio a gente descrever a fé, porque a fé não se descreve, ela se sente. Você sente a fé, você sente a presença de Deus. Você não consegue descrever algumas coisas. Então, eu acredito que no final do dia, essa fé é uma força interior para te sustentar nos momentos que você não consegue descrever todos os seus desafios, por qual motivo você está passando por aquilo, por aqueles momentos. Existe uma frase, uma reflexão que diz o seguinte: às vezes Deus permite que a sua vida fique de cabeça para baixo, para que você aprenda a viver de cabeça para cima. E o que vai te permitir aprender a viver de cabeça para cima é esse contexto de sabedoria e de fé. E a fé é justamente no invisível, que você não vê aquilo, cara. Não tem como você saber da onde que vem essa força que vai te levantar, né? Então, essa é a minha visão sobre o tema, né? E aí eu vou devolver a pergunta a você. Você vai ter que chamar aí Parmênides. Nem tem tantos filósofos assim para discutir isso, que tem uns que nem gostavam de discutir religião. Exatamente. Espiritualidade, no caso aqui, né? Que não é religião que nós estamos discutindo. Glaucio, assim, gostei do seu ponto, quando você diz, quanto mais próximo eu tô do sublime, menos palavras eu tenho para explicar, cara. É fato, assim, isso é muito verdade. A fé, ela se vive, ela não se explica, né? Não tem explicação. Porque, cara, a própria definição de fé, né, tomando da Bíblia, ela já é exatamente isso. Ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é a prova de algo que você não está constatando que está ali. Ou seja, não tem como você provar visualmente, com palavras. Ela se sente, ela se vive. E eu acho que as pessoas, quando criam religiões, né, desde tempos imemoriais aí, e quando elas vão buscar uma religião, a religião é o que ajuda, é uma estrutura que ajuda as pessoas a obterem ou aprimorarem a espiritualidade que elas já possuem. Então, todo mundo tem um nível de espiritualidade. A religião é uma estrutura que busca amplificar essa sua espiritualidade, para que você melhore. Só que, o que acontece? Algumas religiões usam dessa busca da pessoa por melhora e transforma isso em business, como a gente estava, inclusive, conversando, né? A gente viu isso acontecer ao longo da história, hoje mais do que nunca com as redes sociais, a gente vem de fé, a gente vem de discurso. Pô, eu vou pregar, filma aí, hein? Filma aí eu pregando, porque depois eu tenho que fazer corte, eu tenho que postar, eu tenho que mostrar as coisas. Mas para mim, a verdadeira religião mesmo, a estrutura, uma religião independente de nome, mas a estrutura que fomenta a fé, ela está quando ninguém está olhando. A sua verdadeira religião, ela é a invisibilidade daquilo que você faz. Eu acho que essa é a maior religião. Eu acho que esse é o maior salto de fé que a gente dá na nossa vida. Quando a gente escolhe ser por ser. A virtude pela virtude em si. As trocas acabam. Na espiritualidade, as trocas acabam. A virtude, ela está lá por ela mesma. Ela existe por existir e você deseja ser o que é, simplesmente porque a virtude te faz bem. O que você acha? Muito bom, cara. Totalmente de acordo, né? Resumindo o que você falou, a espiritualidade autêntica, ela é feita de prática, não de pose, né? Então tudo isso fazendo um compilado, a disciplina interior, uma busca sincera, coerência entre seus valores e suas atitudes, né? Então, quando a gente conseguir encontrar esse meio termo, aí sim você vai ter uma fé que transforma, porque ela que vai permanecer mesmo quando ninguém está vendo. É exatamente isso que você falou. As nossas atitudes, quando ninguém está vendo, é que diz muito mais sobre a nossa... Aí a gente está falando de religião, falando de espiritualidade mesmo, que é o tema, espiritualidade, invisível. Isso. Não religião, mas fazendo um apanhado aí também no que você comentou sobre a questão da religião, cara, todas são importantes de alguma forma, com toda certeza. Eu tenho muito respeito por todas as religiões, porque dentro de cada uma, as pessoas com seus diversos perfis
vão conseguir se encontrar. O que a gente está explorando aqui é o abuso que é feito dessa condição de sentimento e busca pela verdade das pessoas. Então, o Vitor está vindo até a minha igreja por uma busca de uma palavra amiga, de um consolo, enfim. Até aí, excelente. Se eu conseguir fazer o meu trabalho como um pastor e conseguir te dar uma palavra que te console, excelente. A partir do momento que eu transformo aquilo em produto, para que o Vitor vire um viciado na minha palavra e eu trate esse vício como um motivo para te trazer, para te extorquir praticamente, né? Ou para me vender de outras formas, aí é que mora o problema. É isso aqui que a gente está tentando refletir um pouquinho, né? E, em contrapartida, o Vitor também, como fiel daquela igreja, tem que tomar o cuidado com o extremo também, de não usar essa vinda até o templo como motivo para estar postando o tempo inteiro, para estar mostrando o tempo inteiro o que ele está fazendo, porque aí você começa a tornar isso um produto também. Você está se vendendo naquela esfera da tua vida. E aí é que entra o que você está fazendo dentro da tua casa, dentro da tua empresa, está condizente com seus valores na tua doutrina ou na tua religião. Esse que é o grande ponto, né, cara? É isso que a gente precisa refletir e tentar amadurecer. Eu acho que é esse o ponto. Amadurecer nessa premissa aí. Concordo, cara. Excelente ponto sobre a gente ter que viver a fé. A gente, assim, eu não sei você, né, Glaucio? Eu sempre gosto de trazer para a vida prática, mas assim, eu não sei se você já viu isso ou já viu, pelo jeito sim, pela forma como você fala. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer, vou dar um exemplo de família, né? Nós estamos sendo polêmico hoje. Polêmico. Cara, eu já vi pais de família serem muito melhores para as pessoas de fora do que para a própria família. Tirar da família para beneficiar alguém de fora. E isso, para mim, é o exemplo do que você está falando de uma, por entre aspas aqui, tá? Uma fé corrompida, levando para essa questão do que você estava comentando. Poxa, por que eu tenho uma família? Ou por que eu vou na igreja? Por que eu busco espiritualidade? Porque quando um pai de família faz isso, ele está trocando a essência da vida dele, que é a família, por algum benefício para ele. Então, ele leva um político, ele ajuda mais o cara ali, porque ele precisa fazer um business. Na mesma forma, eu me corrompo na igreja, quando eu posto demais, quero mostrar que eu tô... Por que eu tô fazendo isso? Cara, eu estou negociando a minha essência. Olha, se você me der 100 likes, eu paro de ser eu mesmo. Quanto custa a sua família? Quanto custa a sua essência? E parece que a essência das pessoas está barateando demais ultimamente. Tá valendo cada vez menos. Rapaz, polêmico, hein? Foi muito polêmico. Yuri, corta. Não, mentira, corta não. Deixa aí, que eu sou polêmico. Aqui mas você tocou num ponto importante, cara. Negociação da tua essência. Mas isso é feito não só na religião, não só no âmbito de espiritualidade, né? Se a gente parar para analisar, vamos elevar, vamos ampliar essa polêmica aqui para o meio de trabalho. Quantas e quantas vezes você precisa dizer não para um chefe, para um colega de trabalho, para algo que de fato está errado e vai contra os teus valores, e você não diz que não concorda. Fala assim, não concordo, porque você está trocando a sua essência por dinheiro. Você está trocando a tua essência pelo teu emprego. São todas as pessoas que fazem isso? Não. Tem uns caras meio sincericida aí, né? Tipo, eu sou já usei o sincericídio várias vezes. Algumas deram certo, outras não. Tipo, o Glaucio é ferramenta de trabalho. Tipo isso. Por isso que hoje nós estamos na condição de empreendedor, não de CLT, nem de trabalhar para os outros mais. Senão, filho, não dava não. A gente estava aí. Então é isso, né? Mas é um ponto importante de reflexão, essa troca, porque você tem que ver até que ponto que vale a pena essa troca dos seus valores por algo que seja dinheiro ou qualquer outra coisa, porque isso impacta no teu sono, né, de alguma forma.
O famoso dormir bem. Você está dormindo bem com esse nível de exposição, com essas decisões? Então, é um ponto. Agora, fazendo uma reflexão um pouco mais profunda, Vitor, em âmbito, vamos expandir aqui a nossa reflexão para tudo que nós vivemos, tanto no contexto familiar, principalmente dentro do contexto familiar, quanto na questão do lado profissional. O nosso ciclo, ele existe por um motivo, né? Aí, claro, né, vai depender de como cada um enxerga a vida na Terra e se ela acredita em um plano espiritual, né? No meu caso aqui, particularmente, eu acredito que nós estamos em um plano de provas e expiações. Eu creio em uma evolução das coisas. Então, em cada contexto que a gente está inserido, tem um motivo específico, que não necessariamente é por conta dessa vida que nós estamos vivendo, mas por vidas passadas também. Acho que Deus é muito bom para ele limitar algumas coisas de algumas pessoas, pontualmente em uma única vida. Por isso que eu tenho esse pensamento. Você imagina numa pessoa que veio deficiente físico, deficiente mental, enfim, veio numa condição que não é uma condição igual a de todo mundo. Cara, que injustiça é essa, né? Essa seria a primeira pergunta que nós faremos. Poxa, por que você é um privilegiado perante aquele ser? Você é um privilegiado, você está completo aí, você tem todos os seus membros, né? Consegue raciocinar. Por que você é o diferentão, né, perante essas pessoas? Então, na minha cabeça, não faz muito sentido ser diferente de termos outras vidas, principalmente por esse motivo, né? Essa é uma das maiores provas na minha concepção, que existem outros planos, enfim. Então, a gente está num plano de prova e expiação, e naturalmente todo o contexto que nós estamos inseridos é para a gente resgatar todas essas condições que você mencionou. Poxa, um pai de família que faz esse tipo de coisa, às vezes ele já fazia numa outra oportunidade, e ele está tendo a oportunidade agora de melhorar, mas ele está fazendo a mesma coisa, está tirando da família para poder se beneficiar de alguma forma. Enfim, ele não está aproveitando o processo evolutivo que o plano espiritual, que o Criador deu para ele, de alguma forma. Então, assim, é bem essa reflexão e esse debate, ele vai muito além, né? A gente começar a expandir demais, a gente vai ficar aqui por horas. Então, foi só um pontinho a mais como reflexão, e aí cada um interprete aí ao seu modo, né? Cara, excelente, não, mas é isso, né? Você foi falando, é um balanço, né, no final das contas. O espiritismo, ele deita no tempo, né? Só que um tempo muito maior do que o da vida das pessoas, e quando você deita nesse tempo, ele faz um balanço, um nivelamento, ele vai ajustando as coisas. É sobre justiça, né? É um nivelamento para que a justiça ela vá imperando ao longo dos tempos. Muito bom, é isso aí. Eu acho engraçado e muito bom esse termo que você usa, que ele deita no tempo. Então, eu vou fazer um complemento, meu amigo. Ele deita no tempo de cobertor, porque ele amplia, assim, a visão de uma forma de cobertor no frio, né? Porque no calor ia ser um problema esse cobertor. Eu estou considerando aqui o nosso contexto de temperatura em Belo Horizonte. É mesmo, Glaucio, você está analisando a minha frase deita no tempo, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou pedir pro Yuri... É muito boa essa frase, por sinal. Deita no tempo. É boa. Deita no tempo. Toda vez que você fala isso, eu fico pensando naquele tema que a gente está conversando, cara, ele se aconchegando ali, deitando, né? Tipo assim, cara, deitou no tempo e ficou ali tranquilo, sereno, aí tá um friozinho, e pá, pega um cobertor ainda. Mas, cara, eu vou te falar que faz sentido o que você tá falando, porque deitar no tempo... Por que eu falo que quando deita no tempo prova o valor? Quando deita no tempo é que as coisas se acomodam. E quando as coisas se acomodam é que você vê se tem valor, se realmente é boa. Porque no meio do caos, da instabilidade, você não sabe. Perfeito. Traduzindo, é aquilo que permanece. Por isso que deita no tempo. Rapaz, exatamente. Deitou no tempo. Só que o cara é tão filósofo, e depois ele fica falando das minhas frases, das minhas coisas. O cara é tão filósofo. Ao invés de ele falar assim, permaneceu. Não, ele deita no tempo. Eu vou complementar. É aquilo no qual o valor permanece. Porque tem coisa ruim que permanece, né? Infelizmente.
Exatamente. Ô, Vitor, tem muito cara bom, mas igual você não tem não, viu, bicho? Igual eu, só tenho você, por isso que eu te convidei. Falei, Glaucio, bora conversar, porque não tá dando pra bater papo com essa galera. É mesmo, cara. Mas é muito bom. Esse papo de hoje, ele é interessante, assim, ele é bem profundo, a gente consegue explorar bastante coisa. Então, a gente tem que revisitar aí o que está no nosso coração e pensar que o que está nele não precisa ser visto, não. Porque o cara lá de cima, o Criador, não está nas curtidas, né? E a nossa alma, ela se alimenta do invisível, não da aprovação pública. A espiritualidade sem prática, ela só é estética, no final das contas, né? Então, a fé mais bonita, como a gente já falou aqui, consolidando boa parte do nosso episódio, a fé mais bonita é aquela que talvez ninguém nunca tenha visto, porque ela está no teu interior, ela está na tua prática diária, ela está no teu dia a dia, ela está na tua caridade, ela está na compaixão, né? Ela está no teu convívio de bom humor com as pessoas. Exatamente. A fé, ela é um procedimento diário, né? Porque você não vê ninguém postando, por exemplo, né? A pessoa vai cuidar do shape, e aí vai fazer o procedimento lá da tal da lipoaspiração. Ninguém posta a cirurgia. Por que ninguém posta a cirurgia? Mas depois o corpo shapeado, resultado. Aí todo mundo vê. Aí não precisa nem postar, né? Porque passa na rua ou tira uma foto com os avós ali no mês, você já vê, olha lá, tá shapeado, isso aí tá shapeado. Nessa analogia tosca que eu tô fazendo, é só para entender que a fé é exatamente essa cirurgia, né? A fé, ela é um procedimento que vai te formando no silêncio. Se você precisou postar, já não é fé, é qualquer outra coisa. Não estou criticando também, igual você disse, cara, postar, tô na igreja e tal. O problema é transformar isso em um business, em um negócio, em um ato de recompensa. Em excesso de curtidas, enfim, busca por curtidas, né, na realidade, o tempo inteiro. E é interessante que a nossa fé, ela se prova, talvez, na dor. E muitas pessoas que mostram todo esse excesso, às vezes, de idas aos templos, quando está passando por um grande aperto, não mostram isso nas redes sociais, porque a rede, ela vende o que é belo. As pessoas querem mostrar o tempo inteiro que elas têm uma vida perfeita. Exatamente. Né? E é naquele momento. Não estou dizendo que você tem que postar quando você está ferrado, não. Pelo amor de Deus. Ninguém nem quer ver, tá? Eu só estou fazendo uma comparação aqui, que como que a gente só tem coisas bonitas, né, cara, nas redes, assim. É o padrão de vida perfeita que as pessoas levam o tempo inteiro. Interessante isso. E é engraçado, cara, como que as coisas são invertidas dependendo do contexto. Nas redes, o que vende são as coisas perfeitas, a vida perfeita. Agora, na vida real, o que vende é tragédia. Já percebeu isso? Jornal mostra só tragédia. O cara tá dirigindo aqui. Aí, tem ali o pôr do sol. Pôr do sol, o cara não para contemplar. O cara tá dirigindo aqui. A fila tá gigante. Por quê? Porque todo filho de Deus para ver a tragédia do acidente que teve ali do lado, para ver se alguém que machucou. Aí chega em casa e fala assim, rapaz do céu, teve um acidente feio para danar. Eu nunca vi acidente bonito na minha vida, só para começar, né? O cara vai e fala que viu um acidente, conta detalhes do acidente, quem que estava lá, quantos mortos, quantos feridos. Essa é a vida real. Isso é o que vende na vida real. Por que na rede social o que vende é só coisa perfeita e ninguém consegue, aliás, consegue enxergar que rede social só vê coisa bela, mas a gente sabe que a vida das pessoas não é perfeita no final das contas. Mas você falou aí que você nunca viu um acidente bonito, então é sinal que você não assistiu Meninas Superpoderosas, que elas nasceram de um acidente. Olha que coisa linda. É mesmo, Vitor, é mesmo, cara, olha só, que beleza, hein? Cultura inútil. Vamos lá, galera. Vamos. Rapaz, você não pode chamar as Meninas Superpoderosas de cultura inútil. Vamos lá. Não é as Meninas Superpoderosas. Eu estou falando da forma como elas vieram, né? Foi um acidente, pô. Saber isso. O professor lá derrubou o elemento X e aí vieram. Tá bom. Isso não é a cultura inútil. Isso numa pergunta de quem quer ser um milionário, talvez seja muito produtiva, né? Agora.
Eu tô te dando a letra aqui, cara. Isso aqui é quase uma aula de química. Elemento X, tal, menina super poderosa. E falar em aula de química, nós tivemos uma aula de química, né, cara, no último bate-papo com Os Botões de Napoleão. Isso é um livro de química, inclusive, para quem gosta aí do tema, vale a pena. De forma bem simplificada, dizem que Napoleão perdeu lá o conflito, uma das batalhas na Rússia, porque quando ele estava voltando, ele enfrentou o inverno russo e os botões das roupas dos soldados eram de estanho, e estanho no frio esfarela. Então os caras não sabiam se segurava a roupa ou se lutava, né? Dizem que isso aí contribuiu bastante. Cultura quase inútil, mas pode ser útil em algum momento da vida de vocês. Não usem estanhos na roupa de vocês, principalmente se for lá pro frio. Então, chegando ao final desse episódio, a gente aprendeu que não use estanho na Rússia e cuidado com o elemento X para cair nas suas soluções aí, nas suas experiências, para não nascer a menina super poderosa. Muito bom, muito bom. É isso, né? Temos isso. Algo mais? Não, tá posto. Isso aí, galera. Reflitam e por um mundo com uma espiritualidade mais... Eu ia falar uma espiritualidade mais verdadeira, mas não existe isso, né? Por um mundo com mais espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é verdadeira em si. As pessoas é que a falsificam. Muito bom, cara. E reforçando, né, pessoal? Tudo que nós falamos aqui é com o intuito de reflexão, não de julgamento. Tá? Deixa que isso fique bem claro. A gente não está aqui para apontar A, B, C ou D, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, a gente está aqui conversando para refletir e cada um que deve, no seu íntimo aí, avaliar o que faz sentido ou não das nossas conversas. Se fizer sentido, agradeça e compartilhe. Se não fizer sentido, agradeça também ter ouvido algo tão ruim que você vai refletir de alguma forma e não volte mais. Volte, porque o próximo pode ser um assunto que você vai gostar. Não, porque a gente aqui, Glaucio, a gente vai... Se o cara entender que não faz bem para ele as nossas palavras, ele pode... Não, mas calma, não fez desse episódio, mas porque, cara, a gente já abordou aqui inteligência artificial... Agora tá certo. Volte. O Glaucio pulsando nossos ouvintes. Não, calma. Volte. Yuri, corta isso aí. É porque o Vitor tem o coração peludo, aí ele começa a... contaminar. Começa a contaminar a minha fala aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tá vendo, né, galera? É isso. Eu tenho que ser o vilão mas é isso aí. Muito bom. Beleza, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Aquele abraço.